Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Maria Tereza Marianelli e hoje eu vou apresentar o programa com duas grandes feras para a gente falar sobre violência doméstica, sobre Lei Maria da Penha. O programa está imperdível hoje, gente. Fica aqui com a gente. E agora eu vou pedir para a produção chamar o trânsito para a gente ver como é que tá aqui em Linhares. Foi tranquilo para vocês chegarem aqui, doutoras? Foi, né? Foi um pouquinho, teve um acidente, né? Entre uma carreta e um carro no caminho, mas estava tranquilo. Olha lá nossa cidade maravilhosa. Olha que entrada linda que Linhares tem, né? Eu falo que essa entrada da cidade é um cartão postal. Tá bem tranquilo ali, gente. Para quem não conhece, é a entrada de Linhares para quem vem de Vitória, né? Para quem vem do sul do estado. Muito bom. E quem tiver dúvida, quem quiser fazer perguntas para as nossas convidadas, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. 27 99808 3421, que a gente responde aqui ao vivo para vocês. Então, vamos lá, que eu vou apresentar para vocês agora nossas duas convidadas, doutora Patrícia Lima Santos e doutora Jéssica Belic. Hoje elas estão aqui conosco, gente, para falar sobre violência doméstica. Doutora Patrícia que também é presidente do Conselho Municipal da Mulher. Olha que cargo maravilhoso, gente. Olha que função mais importante que essa mulher desempenha no nosso município. Doutora Patrícia, se apresenta para o nosso telespectador, fala um pouquinho sobre a sua carreira, não só na advocacia, mas no conselho, porque é de extrema importância para a gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Maria Tereza, é muito importante a gente estar aqui para falar sobre violência doméstica. É um tema de extrema importância e que a gente tem que agradecer todos os espaços. Meu nome é Patrícia Lima Santos, sou advogada, já há algum tempo, já tenho aí mais de 15 anos na advocacia. Também sou psicóloga, hoje eu trabalho no CREAS, escuto criança e adolescente vítimas de abuso sexual, então sou a pessoa que está nas frentes de pessoas que têm vulnerabilidade e nas mulheres que têm seus direitos violados. Estou no conselho enquanto presidente do Conselho Municipal das Mulheres e é uma tarefa árdua, de extrema importância, onde a gente busca políticas para mulheres, políticas que a gente consiga coibir a violência, a gente busca políticas para que as mulheres tenham uma vida muito mais tranquila, tenha cursos de profissionalização. Então o Conselho está aí com as portas abertas para receber todas as mulheres, para que nos acompanhem, para que realmente veja qual é o trabalho do Conselho. A gente precisa dessas mulheres lá no Conselho também. Tá? Independente de ser conselheira, né? Porque a gente tem um conselho formado por 12 mulheres, né? 6 que a gente fala que é da sociedade civil, que são pessoas que podem estar lá da sociedade civil, e temos 6 mulheres que compõem o governo, né? Várias secretarias estão lá. Mas o conselho está aberto para todas as mulheres, todas, porque é através das mulheres que a gente sabe quais são os problemas, quais são as dificuldades que vem enfrentando, e está ali aberto para qualquer mulher estar lá, tem direito à voz no conselho, para que possa falar de todas as suas necessidades. Perfeito, Patrícia. Como é importante, né? Como é importante a gente ter hoje um espaço para falar desse assunto, né? A gente estava comentando aqui antes, né, de começar o programa. Somos livres e consideradas indivíduo há muito pouco tempo, né? A gente estava aqui falando do direito a voto, da coisificação da mulher. Isso é tão importante, gente. É tão importante a gente ter um conselho e, principalmente, termos pessoas dispostas a tratar desse tema que é tão importante na nossa sociedade hoje. Não é isso, doutora Jéssica Belic, que está aqui com a gente hoje também para falar desse tema. Doutora Jéssica, que é advogada, é uma estudiosa, né, do tema, também compõe o conselho, também trabalha com a doutora Patrícia. Se apresenta para a gente, doutora Jéssica, fala um pouquinho sobre esse trabalho, sobre o desenvolvimento, né, não só
do conselho, da atuação como profissional, mas também acadêmica, porque a gente estava aqui trocando, né? Eu fiz um mestrado em segurança pública e como que é importante a gente desenvolver os estudos e entender como funciona a violência doméstica efetivamente. Isso. Maria Tereza já falou bastante sobre mim. Meu nome é Jéssica Belic. Eu sou advogada há quase 10 anos e atualmente sou especializanda na área de prevenção às violências, promoção da saúde e cuidado integral. É uma especialização promovida pela UFES e eu sou muito feliz de estar nela, tendo como objeto de pesquisa atual violência doméstica e familiar contra a mulher, pautada no gênero, numa tentativa de promover uma revisão bibliográfica para o letramento de jovens e adultos sobre o tema. Porque se existe um problema, ele precisa ser falado. E precisa ser falado no seio do coletivo, no seio coletivo. Porque são problemas sociais que precisam ser tratados nesse espaço, no espaço do social. Embora essas violências aconteçam muitas vezes no âmbito privado, né, Maria Tereza? Sim. Mas ele se tornou um problema sociologicamente verificável. E é por isso que ele precisa ser debatido, pensado e, quem sabe, até desconstruído na mente de muitas pessoas. Sim, perfeito. É isso mesmo, Jéssica. A gente tem que, quanto mais a gente se informa, quanto mais elementos a gente tem para entender o tipo de violência, mais a gente consegue conter o tipo de violência e ter mecanismos que barrem e que tratem, né, esse tipo e prevenir também, né? É questão da prevenção. Eu vou aproveitar, gente, para mandar um beijo para uma grande amiga nossa, que nós lembramos aqui, que é a doutora Clemara De Angeli, foi minha colega no mestrado da UVV, uma grande amiga que eu quero receber nessa bancada aqui para falar de violência doméstica também, porque ela é sensacional e é um grande nome nesse tema aqui na nossa região. Então, Clemara, um grande beijo para você, te espero aqui no bate-papo. Mas vamos lá, vamos começar a conversar então, vamos começar a bater esse papo, não é isso, gente? Minha pergunta primeiro para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, é o seguinte, se os homens, né, são os que mais matam e os que mais morrem, em números absolutos, quando a gente pega o mapa da violência, a gente sabe que as principais vítimas de homicídio são homens, jovens e negros, não é isso? A gente sabe que é esse o número. Por que foi criada uma lei especial para enfrentar a violência doméstica feminina? Ou seja, por que foi criada a Lei Maria da Penha, que protege a mulher no Brasil? Muito bem falado, né? Quando a gente fala de violência, as violências, né, Jéssica, a gente tem as violências, né? Então, quando a gente fala de criação de uma lei específica para se tratar e proteger a mulher e coibir toda a questão de violência, a gente já está aí falando de uma parte, de uma figura que ela é a mais vulnerável na situação. Antes da criação de uma lei, a gente tinha o crime, todos os crimes praticados no âmbito familiar eram um crime de menor potencial ofensivo, onde a parte contrária, como os outros crimes ainda fazem dessa forma, pagavam a cesta básica. Né? E muitas vezes era a mulher que pegava lá, ia lá, fazia uma denúncia e pegava esse boletim de ocorrência e entregava para o homem. Então, que proteção essa mulher tinha? Então, quando a gente fala de uma relação entre homem e mulher, a gente fala de questão de uma lei que se aplica ao gênero feminino, porque a mulher, nessa relação, ela tem menos força. Ela não consegue ter a mesma defesa de que um homem tem. Se a gente entrar num embate entre um homem e uma mulher, né, numa luta corporal, dificilmente a mulher vai ter vantagem, porque ela realmente é a mais frágil nesse contexto, nessa situação. Então, quem merece proteção nesse lugar, na violência, é a mulher, até porque a gente vai falar aí um pouquinho da história, né, e por que se teve a necessidade desse crime se tornar um crime com uma penalidade maior, ou que toda a sociedade brasileira e todo mundo visse que a mulher precisa de uma proteção
que não é a mesma proteção que é dada para o homem. Porque o homem, por si só, ele já nasceu no lugar de privilégio, né? A gente fala, né, Maria Tereza, que a gente acorda todos os dias e a gente tem várias coisas e várias funções para fazer. A gente é, né, mulher, a gente é mãe, a gente ou às vezes é mãe solo, ou a gente sai para trabalhar. Então, é tantas coisas que a gente tem e muitas vezes não né, minimizando as tarefas dos homens, mas nessa situação e na situação de violência a gente precisava e precisa ter uma lei. A gente vai falar o porquê que ela nasceu e porque a gente pode pensar que antes da publicação da lei, né, Maria da Penha, como que essas mulheres não eram protegidas? Quantos feminicídios aconteceram? Quantas violências domésticas elas aconteceram sem que a mulher pudesse ter um olhar, né, uma proteção maior para esse tipo de situação, para esse tipo de violência? Sim. Doutora Jéssica. Sim. Sabe, o que é interessante é que existe um modo de se violentar a partir do gênero. E que tem diferenças. E sim, os homens são os que mais matam e os que mais morrem. Mas a violência contra a mulher ou contra a pessoa que carrega em si o gênero feminino, ela é peculiar. É interessante se verificar, por exemplo, que é muito raro de ver um homem sendo violentado por seus próprios familiares. Enquanto isso, é quase que naturalizada a violência contra a mulher no seio da família, praticado pela própria família, no âmbito doméstico e por causa da condição de gênero, por ser mulher. Homem não está matando homem porque o outro é homem. Mas a maioria das vezes, mulheres estão morrendo porque são mulheres. E é essa particularidade que demanda proteção especial. É razão pela qual nós temos aí Lei Maria da Penha e tantos outros mecanismos para a defesa da mulher. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da história dessa lei, porque é uma história linda, né? Apesar de muito triste, é uma história de vitória. No final, foi uma grande vitória. Conta pra gente, doutora Jéssica, essa história tão bonita. Começa, né? Continue contando pra gente. Doutora Jéssica ou doutora Patrícia, né? Vamos interagir aqui. A Lei Maria da Penha, ela recebe, na verdade, esse nome, Maria da Penha, em razão de uma mulher que ainda é viva, que bom que ela ainda está viva para contar a história, inclusive, chamada Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha Maia Fernandes sofre 2 tentativas de homicídio perpetradas pelo próprio marido. Num primeiro momento, ela é atingida por disparo de arma de fogo na região das costas, né, que a deixa paraplégica. E num segundo momento, tenta-se, né, esse marido tenta assassinar a Maria da Penha enquanto ela está tomando banho numa banheira. E aí ele tenta jogar uma porção de energia elétrica ali dentro daquela banheira para que ela morresse, então eletrocutada. De forma muito, assim, até miraculosa, ela sobrevive a essas 2 tentativas. Mas ela leva isso à justiça, ao sistema de justiça brasileiro e ao sistema de segurança pública do Brasil. E o que ocorre? Ocorre que, pelo menos durante 15 anos, esse homem responde a esse processo em liberdade. Não que haja aí, gente, um erro em responder um processo criminal em liberdade. Eu sou contra, inclusive, os excessos de prisões cautelares. Eu acho que a pessoa tem que ficar presa cautelarmente o tempo necessário para garantir a investigação, o andamento processual, enfim. Mas o Estado brasileiro negligenciou a situação de Maria da Penha. E durante 15 mais anos, né, ela não recebeu a justiça, enfim, sendo feita, né, esse homem ainda não havia sido condenado. Então, Maria da Penha decide fazer algo que é muito interessante, que pouca gente sabe no Brasil, que é acionar mecanismos de proteção de direitos humanos internacionais. Ela não acessa o mecanismo da ONU nesse primeiro momento, ela vai até o sistema regional interamericano, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recebe esse peticionamento individual em favor da senhora Maria da Penha. E
O Estado brasileiro, ao ser demandado ali perante essa comissão, aceita as recomendações da CID e dentre as recomendações está a criação da Lei Maria da Penha, né? E não foi necessário, portanto, que a CID levasse o caso à corte, porque existe a corte, né? Já que o Brasil se considerou responsável pela negligência no caso da Maria da Penha Maia Fernandes, o Brasil aceitou as recomendações e as cumpriu. Né? Então, foi preciso a Maria da Penha sair do âmbito da jurisdição brasileira para buscar a proteção dos seus direitos, que são direitos humanos, direito à vida, direito à liberdade de ser quem ela é, direito a um devido processo legal, né? Que a Maria da Penha, então, não conseguiu alcançar aqui no país. E, ao ser demandado internacionalmente, é algo muito potente no cenário internacional, você ser demandado, e acaba sendo uma vergonha para o Estado brasileiro. Sim. Então, é meio que o efeito da coerção pela vergonha de ter sido demandado por violações de direitos humanos de mulheres. Então, o país, mais que rapidamente, né, se articula aí para, por meio do Congresso Nacional e presidência, criar a Lei Maria da Penha, que é só, gente, uma porta de entrada para a defesa da mulher. Vem muita coisa mais por aí. E que bom que veio e que virá também, né? Isso aí, doutora Jéssica. Pode falar. Pode falar, Patrícia. Não, e quando a gente fala, né, aí de Lei Maria da Penha, e só depois, né, a gente fala de 15 anos de impunidade, né? 15 anos. Né, Jéssica? 15 anos dessa mulher aí nessa luta por justiça, e uma pessoa estava respondendo em liberdade e a qualquer tempo ele poderia fazer qualquer outra coisa com ela, né? E tem uma coisa muito importante, que quando ela recebe a alta do hospital, da primeira tentativa, né? A primeira agressão, ele isolou ela, disse para a família que não precisava se aproximar, que ele tomaria conta, não avisou a ninguém, porque ele queria efetivar a intenção que era matá-la. Uhum. Né? Então, assim, são comportamentos que também a gente vai falar, né, de agressores com as mulheres. É uma sensação de dono, de posse. Você é minha, se você não for minha, você não é de mais ninguém. E são esses tipos de situação, de rompimento de relação, que o homem não consegue entender, e a mulher precisava dessa proteção mesmo. Então, Maria da Penha, a gente tem hoje no Brasil essa lei, que é uma das 3 melhores leis em combate à violência do mundo, entendeu? Isso então, e tem um reconhecimento, e a gente fala realmente que o nosso país, ele só teve essa iniciativa porque foi impulsionado por outras instituições não brasileiras, entendeu? Internacionais, né? É o que a Jéssica fala, que foi impulsionado por uma vergonha, né? Ou você faz, ou a gente rompe todos os laços com o país. Então, ele precisava fazer, não porque entendia, né, que seria uma lei muito importante, que isso já deveria ter sido feita, mas realmente porque eles foram impulsionados a fazer. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica, né, do comportamento do agressor com a vítima, mas é muito importante que a gente saiba que a lei é uma lei muito boa, é uma lei importante, como diz Jéssica, que abre portas para outros mecanismos de proteção. Perfeito. E a gente vai agora para o nosso intervalo, porque bate-papo bom, gente, passa muito rápido. O ponto eletrônico já chamou, né? Não falei com vocês que era rapidinho? Então, fiquem aí, fiquem conosco, você que está assistindo a gente até agora, que é 1 minutinho, a gente volta já para falar um pouco mais sobre violência doméstica, sobre Lei Maria da Penha, os mecanismos de proteção, as formas de violência, o modo operandi, né? O modo como esse violador, né? Como esse agressor se comporta. Fica aí que é 1 minutinho só, a gente volta já.
Voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a quinta da lei aqui na TV Sim. Hoje recebendo duas feras para falar sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha. Doutora Patrícia Lima Santos, doutora Jéssica Bellic aqui comigo hoje para tratar desse tema tão importante. Então vamos lá, né? Vamos aproveitar nossas convidadas. Doutora Jéssica, vamos falar da questão de gênero. A Lei Maria da Penha protege as pessoas que se identificam com gênero feminino ou apenas a mulher definida pelo sexo biológico. Explica pra gente como que funciona essa proteção da lei. Essa pergunta é muito importante porque às vezes quando a gente comenta sobre mulher, a gente pensa nessa mulher cisgênero, cujo sexo biológico e gênero se correspondem, né? Essa seria a mulher cisgênero. Mas é possível também e é preciso também pensar nas mulheres trans, nas mulheres cisgênero, porém lésbicas. Então a gente vai estar falando da proteção de todo o corpo, de toda a vida que carrega em si marcas do feminino. E que marcas seriam essas? Seriam tanto as marcas do biológico, né? Da genitália biológica, quanto das questões de gênero, o modo de ser, o modo de se comportar, o modo de se identificar na sociedade como mulher. Né? Então, essas pessoas, elas vão receber a proteção que é destino da Lei Maria da Penha. Né? E não só a mulher cisgênero e heterossexual, que é a que a gente até usa mais nos nossos exemplos. Né? Mas é importante entender que todas as mulheres, inclusive aquelas que não nasceram com a genitália biológica dita feminina, né? Ela também vai receber proteção, porque ela carrega em si marcas do feminino. Perfeito. Aí uma pergunta que me vem, assim, né? A gente está falando também, a gente está falando da questão de gênero, mas me veio aqui a questão familiar. A violência contra a mulher, ela tem necessariamente que ser praticada por um homem, que é o parceiro dela, pode ser praticada por qualquer homem da família, ou pode ser praticado por qualquer pessoa da família. Como que funciona isso aí? Como que se caracteriza essa violência que vai ser protegida pela Lei Maria da Penha? Patrícia, quer falar? Pode falar? Eu quero falar também sobre isso, que no nosso imaginário popular fica muito aquela coisa do homem cisgênero, também heterossexual, contra a mulher cisgênero e heterossexual. Mas a verdade é que o agressor também pode ser do gênero feminino, então pode ser a agressora, né? Pode ser a mãe, ou pode ser uma filha contra a mãe, né? Pode ser namorado ou namoradas numa relação homoafetiva. Pode ser noivo, companheiro, marido, enfim, tios, sobrinhos, primos. E, lamentavelmente, também pode ser os ex, né? Ex-marido, ex-namorado, ex-noivo, que pode voltar e praticar essa violência. Mas aí, lembrando, agressores podem ser tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. Perfeito, perfeito colocar, porque realmente confunde. Quando fala proteção, a gente não sabe, não é isso, Patrícia? Às vezes, algumas pessoas, você fica naquela da aplicação da lei. Não, é contra a mulher, mas quem vai agredir é sempre o homem, né? Eu acho que é uma pergunta que no íntimo de muita gente fica ali, quem pode ser? Muitas vezes, né, também as pessoas, os homens acham assim, mas existe uma lei para proteger a mulher. Eu sou agredido pela minha mulher, pela minha companheira, né? E que lei que vai me proteger? Né? Como se a situação de vulnerabilidade ou a questão do gênero atinge a ele também, né? O homem tem sempre isso. Então não vai ter a lei José, né, para proteger os homens, né, algumas situações dessa, né, e a gente sabe que claro que temos mulheres que agridem também, que são agressoras, claro que temos relacionamentos tóxicos onde é perpetrado pela mulher, então, mas já existe uma lei que ampara
para esses tipos de crime. Os homens, um crime de ameaça, um crime de stalking, de perseguição, né? Jéssica, que está muito aí, que são as pessoas que mandam mensagem contínua. Ah, fui agredido, então tem a lei penal para a questão de agressão. Sim, tá no Código Penal. Está no Código Penal. Então, os homens se valem da lei que já existe, que é uma lei para todos. Sim. Mas o cuidado e o olhar para o crime perpetrado contra a mulher, ela teve que ter uma lei específica, porque, como eu falei anteriormente, era um crime de menor potencial ofensivo. Vai lá e paga uma cesta básica e tá bom, né? E a mulher fica desprotegida. É um sistema que realmente veio para proteger a mulher. Sabemos que é falho, ainda é falho, precisa muita mudança, precisa muita adaptação, mas que a gente já tem mecanismos para poder socorrer as mulheres, entendeu? Então, os homens não precisam ficar desassistidos, porque vocês já estão assistidos pelo Código Penal. Então, muitas vezes vem isso, né? A gente vai falar ou vai dar palestra, então tem muitos homens que falam, mas se for minha mulher que me agride, se eu for eu que estiver sofrendo violência. Então, a lei está aí, o Código Penal, para proteger nesse tipo de situação. Sim, eu acho que existe um caminho evolutivo também social, né? A mudança, essa mudança de concepção que a gente tem do papel da mulher na sociedade, né? A gente vem de um patriarcado. A gente vem de uma situação civil, um código civil, onde você tinha a família e o patrimônio, né? Como você mesmo falou, o patrimônio, a propriedade, muitas vezes, ela vem à frente de tudo. E mulher era propriedade. Então, essa mudança de concepção, infelizmente, ela ainda é muito recente na nossa sociedade. Então, é todo um caminho evolutivo. E que bom que estamos aqui hoje, falando sobre isso e das evoluções de tantas conquistas que nós estamos tendo. E a gente fala, né, desse comportamento do homem, né, Jéssica, quando a gente vê, o homem, ele nasceu para ser o provedor, né? Isso é o que se prega. O homem não pode chorar. É vergonhoso, porque se você chorar, você não é homem, né? Não pode chorar. A mulher, ela está naquele lugar de ser a submissa, a que vai cuidar dos filhos e da família. A mulher é a frágil, enquanto o homem é o forte, o homem é viril. Então, nesse lugar que o homem está, ou que a sociedade o coloca, é que a gente tem que realmente promover as mudanças. Não é fácil, né? Não é fácil e gera angústias também. Porque abrir mão dos papéis de gênero é difícil. Imagina, eu acho que pode ser, sim, muito angustiante para um homem se relacionar com uma pessoa, uma mulher, principalmente, que ganhe mais do que ele, por exemplo. Pode ser angustiante para esse homem. Pode ser angustiante para ele também ver a mulher saindo para trabalhar fora enquanto ele fica em casa com os filhos. Tá tudo bem um homem fazer isso, mas o papel social de gênero diz que não, que quem tem que sair é o homem e a mulher fica em casa, porque a mulher está no encargo dos cuidados, no cuidado da reprodução de filhos, enfim. Mas não, vai acontecer com angústias, e aí cada um, que na medida da possibilidade, procure sua própria, né, solução terapêutica para lidar com isso, mas esses papéis, eles não são naturalmente colocados, como se todo ser humano nascido com a genitália masculina e outro com a feminina já tivessem papéis naturalmente definidos, biologicamente pré-determinados, e não é isso. Esses papéis sociais, né, relegados ao gênero masculino e feminino, são construções culturais, sócio-históricas, né? E eles estão em pauta hoje para serem, inclusive, desconstruídos. Porque está tudo bem um homem não sair para trabalhar e cuidar dos filhos, enquanto a mulher sai para trabalhar. Sim. Está tudo bem, né? Isso aí. E também, né, a gente fala dessa questão
de como é que é a relação, né, do homem e com o filho. Por isso que a gente tem trabalhado tanto, né, a questão das crianças e adolescentes, sim, do trato com a mulher. Como é que se trata uma menina? Como é que eu posso cuidar de forma diferente? Porque a gente sabe que se eu estou num seio familiar, onde a agressão é constante, onde eu vejo meu pai batendo na minha mãe, sim, onde eu vejo que meu pai trata de forma diferente a minha mãe, como é que eu vou, se eu tenho esse exemplo, como é que eu vou ser diferente na minha relação com o outro ou com a outra? Perfeito. Se eu vejo o desrespeito dentro da minha casa o tempo todo. Eu e Jéssica já demos palestras, né, em empresas, né, Jéssica, que o pai não beija o filho. Sim. Pode beijar a filha, menina, mas não pode beijar o filho, menino. Uma demonstração de afeto é muito difícil para que o homem faça para um filho. É tolhido, né? É tolhido, o homem não tem não tem uma brecha. Parece que a sociedade, se eu beijar o meu filho homem, eu estou deixando ele de forma mais meigo, mais carinhoso, como se isso não fosse uma qualidade do homem. Mais afeminado. Inclusive, busca esse radical feminino para dizer, não, eu não posso deixar, né, o meu filho ser afeminado, por causa do ódio ao feminino mesmo. É verdade. E infelizmente a gente tem que conviver ainda com isso, né? E muitas crianças ainda são educadas, sim, por essa doutrina, que é feio você chorar, é feio, né? Aquela doutrina machista, né? Aquela doutrina extremamente castradora para uma criança, para um menino, né? Menino, é muito triste, assim, realmente a cabeça das pessoas ainda, ela, né? Mas a gente está aqui falando de vários tipos de violência. Sim. Esse também é um tipo de violência. E a Lei Maria da Penha trata dos tipos de violência. São 5 tipos de violência, não é isso? Sim, doutora tipo Patrícia. De violência. Fala pra gente um pouquinho sobre esses tipos de violência que são tratados na lei. Como a gente estava falando mais cedo, né? A gente diz que são os 5 tipos de violência, né? Que é a violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e moral. Então, mas a gente sempre fala que quando uma mulher chega numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, para narrar uma violência, a violência física, ela não tem como ser negada. Ela é visível, né? Então, a gente tinha um entendimento, ou era muito mais fácil você conceder uma medida protetiva, um afastamento desse agressor em razão de uma violência física, porque deixa a marca. Um roxo, um olho roxo, um corte. Então, a gente é perceptível. Então, a violência física não se discute. Mas se tomamos um lugar, né, Jéssica, hoje, da violência psicológica. A violência psicológica, ela tem os seus efeitos perpetrados ao longo do tempo na vida de uma mulher, né? Que é aquele tipo de comportamento onde o homem começa a fazer ameaças, onde o homem começa a falar que você não é bonita, que você é gorda, que você não serve para mais ninguém, se não for comigo, se você me deixar, você não tem mais ninguém para ficar com você. É onde que a mulher começa a realmente interiorizar e dizer, eu não sou capaz, eu não sou bonita mesmo, eu não presto para mais nada. E que coisa, né? Atinge essa questão que é cara para a mulher também por uma questão cultural, que é a aparência. Você está velha, você está gorda, olha só o seu cabelo. Então, é isso que é caro para a mulher, justamente porque foi culturalmente e socialmente construído, que é a questão de que a mulher tem que valorizar essa questão da aparência, e o homem pode minar, o agressor ou a agressora pode minar justamente isso que é tão caro para a mulher. E caro literalmente, caro, né? Literalmente. Porque cuidar de tudo isso custa muito caro também. Literalmente. Sim. E tem a questão do afastamento também, né? Que vocês estavam mencionando aqui. O agressor, ele começa a querer a vítima só para ele e cria uma barreira familiar, uma barreira entre os amigos. Como é que funciona isso aí? O comportamento do agressor é muito típico.
tem algumas perguntas, a gente tem algumas cartilhas que tem algumas perguntas. E a grande maioria tem uma resposta, sim, para uma dessas perguntas, né? Que é o comportamento do agressor. Normalmente, a gente fala também que existe um ciclo, né, da violência, que muitas vezes a pessoa não entende como é que é essa dinâmica. Então, o agressor começa, né, nessa situação do namoro, como você é bonita, você pode usar um batom vermelho, você pode usar uma roupa que marque, evidencie mais o corpo. Então, é tudo isso, é um romantismo, é uma conquista. Então, esse agressor começa depois a ter um comportamento mais controlador, né? Um comportamento onde você não pode falar com o seu amigo de profissão, onde você trabalha. Você não pode falar com a sua melhor amiga porque ela está dando em cima de mim. O seu colega de trabalho está dando em cima de você, então você não vai poder falar. A sua mãe não gosta de mim, então a gente não vai poder voltar na casa da sua mãe. A sua família toda fala mal de mim. Então, ele começa a colocar essa mulher numa redoma, sem ter nenhuma rede de apoio que possa acessá-la. Então, é um comportamento muito de um comportamento agressor, onde é muito visível. Mas a vítima não percebe, que acha que realmente eu estou fazendo algo para beneficiar a nossa relação. Então, começa nesse ciclo, né? Aí já começa as questões das pequenas... um empurrão, vou te dar um empurrão, umas agressões muito sutis, aí daqui a pouco começa a ficar um pouco mais séria, mas para onde essa mulher vai se tá numa redoma, rede de apoio não tem, porque muitas vezes a família fala assim, nossa, mas a gente tentou te avisar, a gente tentou falar, a amiga fala, mas eu te falei várias vezes e você não me escutou. Então, como é que você está procurando ajuda agora? Porque realmente descredibiliza a vítima, porque começa a ela perceber algumas coisas, então não tem a rede de apoio, volto para essa relação, fico nessa relação. E muitas vezes tem muita gente que não entende. Acha que a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência, volta embora. Sim. Né? E aí volto lá e tira a medida, vou lá e vou tirar essa denúncia. E a pessoa fala assim, nossa, mas como assim? Ela é agredida e vai lá e tira a denúncia. Mas só a gente que está dentro e que percebe, que convive com a violência, né, com as pessoas que nos relatam, que assim, eu fui lá e fiz uma medida protetiva. Mas quando eu chego em casa, o agressor está lá dentro. E ele fala, se você não tirar, eu te mato. Sim, e não tem a quem recorrer. Não tem, eu volto lá e tiro. E tem a questão financeira, que é a violência patrimonial. Eu não trabalho, ou se eu trabalho, o meu dinheiro não é gerido por mim, é por ele. Sim. Então, como é que eu vou sair dessa relação e ficar desamparada? Eu não tenho como me sustentar. E tem as questões dos filhos, né? Porque muitas vezes, como é que eu já não tenho como me sustentar e como é que eu vou fazer para manter os nossos filhos, os filhos, né? Sim. Como é que vai ficar essa questão? Então, às vezes, a pessoa não entende a dinâmica e aponta o dedo e critica e fala, mas ela foi agredida, mas como é que ela volta lá e tira a medida? Existe toda uma dinâmica aí, sem falar do afeto, né? Sim. Existe amor na relação. Sim. Eu estou sendo agredida por um homem que eu escolhi, por um homem que eu tenho afeto. E é muito difícil a gente romper esse ciclo. É muito difícil, porque é assim, não sei se já perceberam que começa assim. É um romance, é um amor, de repente vem esses pequenos empurrões, esses tapas, né? E depois vem a agressão, aí a pessoa fala que vai sair, fala que vai embora, e essa pessoa fala, não, eu vou mudar. Eu vou ser uma outra pessoa. Eu fiz isso porque eu te amo. Eu fiz isso porque você não me obedeceu, né, Jéssica? A culpa é sua, né? A culpa é sua. Sim. Então volta de novo aquele relacionamento, aquele namoro, porque a pessoa está mudando. E eu acredito, e a vítima acredita. Ela está mudando. Então vamos de novo, né? Vamos dar uma nova chance. E tem muitas questões aí por detrás que às vezes a gente não entende, a gente aponta o dedo.
Sim. Ela gosta de estar nessa relação. E até porque a gente não tem uma rede de proteção imediata, né? Você não tem uma acolhida imediata para essa pessoa que sofreu a violência e ela não tem para onde ir muitas vezes. Ela vai voltar para casa e essa rede de apoio que estaria ao entorno dela já está desfeita. Então, você não tem uma casa de acolhida pública, por exemplo, que tenha pessoas ali, psicólogos, que vão te receber e falar, não, peraí, então agora você vai ficar aqui, porque pensando bem, isso deveria ser um encaminhamento imediato, né? Eu estou falando aqui porque me veio isso agora, porque é uma questão, é uma questão social muito séria, né? Você meio que fica preso numa situação onde você não tem mesmo mecanismos para se libertar daquilo ali imediatamente. E aí, Maria Tereza, é importante lembrar que as violências intrafamiliares, elas estão aí, elas ocorrem nas famílias, não são desejáveis, mas acontecem. Sim. No entanto, existe também a influência religiosa para que essa família se mantenha. Não que essa família tenha que se desfazer a todo ato de violência, mas há violências que já estão num nível preocupante. Sim. E cuja solução, né, para acabar com ela, vai ser o afastamento, sim, vai ser o desmembramento dessa família, né? Mesmo que lá na igreja a gente ouça falar da importância da manutenção da família, filhos, marido e mulher, sim, de fato, tudo isso é muito importante para a sociedade. Sim. Mas eu não posso estar num relacionamento onde eu estou correndo risco de ser morta, assassinada a qualquer momento, né? E é um risco muito sério, né? Então, gente, olha só. Passa muito rápido, eu falei para vocês. O ponto eletrônico já chamou aqui. A gente vai fazer um intervalo rápido e voltamos já para terminar esse programa com um pouquinho mais de violência doméstica com essas duas feras, essas duas mulheres brilhantes. É 1 minuto, a gente volta já. Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, hoje tratando do tema violência doméstica com duas feras, doutora Patrícia Lima Santos e doutora Jéssica Belic. Bate-papo bom, gente, passa muito rápido e a gente já está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, eu vou pedir para as nossas convidadas informarem, né? A gente está aqui falando da violência, como ela acontece, o porquê é tão grave, como que a lei protege, mas onde, doutora Patrícia, onde, doutora Jéssica, as pessoas podem procurar esse auxílio aqui no nosso município? Muitas vezes, Maria Tereza, a mulher ainda não está preparada para fazer uma denúncia, para ir ao DPJ, buscar, né, na Delegacia Especializada da Mulher, para buscar esse auxílio, essa orientação. Então, nós temos em Linhares o CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá tem equipes preparadas para ouvir essas mulheres, para acolher essas mulheres e para dar outras orientações. É lá que talvez uma mãe vai conseguir um aluguel social, essas vítimas de violência. Então, temos o centro, o CREAS, né? Temos também, hoje em Linhares, o Centro das Margaridas, né, que é um programa do governo do estado, mas que está implementado no nosso município. Lá também tem auxílio psicológico, jurídico, tem educador social, que ajuda as mulheres a fazer algum artesanato, umas coisas assim, né? Tem também, a gente tem o Ministério Público, né, Jéssica? Sim. Ministério Público, as defensorias públicas e os próprios advogados também podem prestar orientações jurídicas, defensoria pública para as pessoas em situação de vulnerabilidades, e aí até mesmo independentemente das finanças dessa mulher, por ela estar numa situação vulnerável de violência pautada no gênero, ela pode procurar a defensoria pública. Falamos também, né, que não é só a mulher que tem um acolhimento,
Nós temos hoje em Linhares o projeto Homem que é Homem, que em parceria com o governo do estado está sendo desenvolvido aqui, já tem um tempo, que são aqueles homens que já cometeram algum tipo de agressão. Então a juíza ela seleciona esses homens, encaminham para esse projeto, eles têm alguns encontros lá que eles conseguem falar, que eles conseguem ouvir, que levam para a discussão comportamentos, por que se chegou nessa violência, nesse momento, né? Então temos o projeto Homem que é Homem também. E também a gente percebe muito, né, que quando se ocorre a violência patrimonial, quando a mulher não está no mercado de trabalho inserido, nós temos também o PIC, que é um programa integrado de qualificação, né, que a mulher pode estar sendo qualificada para entrar no mercado de trabalho. A gente sabe que não é fácil, né? Que a mulher pode ir estar selecionado para fazer esse programa ou querer fazer, mas como é que eu vou deixar os meus filhos? Sim. Então a gente tem um programa muito bom, mas a gente ainda precisa de uma adaptação para que essa mulher possa fazer esse curso de forma tranquila, né? Porque eu sei que os meus filhos estão bem acolhidos, assistidos, e eu posso fazer isso e desenvolver esse programa e até tentar entrar no mercado de trabalho, né? Que isso é muito importante. Quando você retoma o seu sustento, quando você sabe que eu posso gerir o meu dinheiro, ou que eu possa ganhar um dinheiro, ter alguma renda. Isso é muito importante, né? Eu falo que a independência financeira ela é a base de tudo. Senão, como que você sobrevive? Como que você cria seus filhos? Não tem jeito. Agora, doutora Patrícia, doutora Jéssica, também posso fazer essa denúncia no posto de saúde? Na verdade, perante o Sistema Único de Saúde, eu posso ser atendida em razão das violências físicas, né, e psicológicas ou qualquer outra violência que tenha abalado a minha saúde, tanto física quanto mental, né, porque a violência é um problema de saúde pública também. Às vezes a gente não para pensar sobre isso, mas e que gera altos custos, inclusive, para o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, o postinho também é uma porta de entrada para você que precisa se cuidar, se tratar. Começa ali pelo seu bairro, você pode ser encaminhada para, né, outras especialidades médicas, né? Às vezes é um psiquiatra, é um psicólogo, enfim. Então, a questão da violência também é uma questão de saúde, e você pode procurar o postinho de saúde local. Pode procurar também o conselho, né? A gente recebe e encaminha, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A gente se reúne todas as segundas, terças-feiras do mês, na Casa dos Conselhos, às 16h45. É muito bacana a gente ter ali as mulheres que precisam ser orientadas ou vai para lá para saber como é que funciona. Tem muitas donas de casa que chegam lá e falam assim, mas só tem gente que estudada aqui, a gente tem produtoras rurais, a gente tem o público negro, as mulheres negras também, que é importante falar que elas são vítimas de violência, né? Então, também, e é importante que a gente tenha essas mulheres lá com a gente, e pode procurar o conselho também, que a gente pode encaminhar, a gente recebe, a gente acolhe. Perfeito. Gente, eu falo, a frase, né? O bate-papo passa muito rápido. A gente muito pensa rápido. que não, fala assim, 1 hora, mas passa muito rápido e a gente já está chegando ao final. Doutora Patrícia, muito obrigada, doutora Jéssica. Vocês hoje foram assim, alegraram o meu coração. Eu falo que eu venho para cá, eu descanso, mas é muito bom bater esse papo, é muito bom falar sobre esse tema, levar informação para as pessoas que precisam. Então, doutora Patrícia, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para o nosso telespectador, né? E deixar um pouquinho desse carinho todo que eu vi que vocês duas têm, que eu falo que são corações enormes aqui. Primeiro eu vou falar, né, que Maria Tereza deixa a gente muito tranquila, tá? A gente chega aqui nervosa, falando que não vai dar conta, mas ela deixa a gente muito calma e a gente dá conta sim. A gente precisa falar
que não é fácil a gente mudar comportamentos, né? Mas que a gente precisa falar sobre violência. Parece que é um assunto que a gente fala, nossa, vai de novo falar sobre violência, mas a gente precisa falar, porque é falando que talvez uma pessoa que está sendo vítima de violência, ela se dê conta da situação e tenha coragem de tomar algum tipo de atitude. Então a gente precisa falar para que os homens possam modificar comportamentos, aqueles que não são agressores possam falar para outros homens ou aconselhar que não é por aí o caminho, que quando a mulher diz não, é não, que ela tem o direito de poder fazer outras escolhas que não a mesma pessoa, que não o mesmo homem, que ela pode sim sair de uma relação de forma muito tranquila. Perfeito. E eu falo para as mulheres que possam estar nessa situação de ser vítimas de violências praticadas no âmbito doméstico familiar pela razão de ser mulher, procure ajuda. Essa ajuda pode ser junto à polícia, mas ela também pode ser em outros setores, junto ao postinho de saúde, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, junto à Defensoria Pública. Eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa. Muito obrigada, meninas. Eu espero que voltem mais vezes. O convite já está feito. E muito obrigado a você que ficou conosco até agora, né? Nos acompanhou até agora. Lembrando que o Bate-Papo das 6 acontece de quarta a... Olha lá, esqueci, tá vendo? Tô falando na hora de despedir da Yara. Acontece de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei. E o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 6 horas, mas tem reprise tem reprise amanhã às 6 horas da manhã e todos os programas voltam ao ar aos domingos depois das 15 horas. Na semana que vem esperamos vocês aqui novamente para mais um bate-papo sobre direito e sobre assuntos que são relevantes para a sociedade. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus.